Uma profecia de 2.600 anos está se cumprindo neste exato momento e você nem percebeu. Ezequiel previu uma coalizão de nações que atacaria Israel nos últimos dias. E cada peça desse quebra-cabeça está se encaixando agora mesmo. O que acontecerá nos próximos meses pode mudar o mundo para sempre. Neste vídeo vou revelar exatamente quais países compõem esse exército de Satanás, porque eles querem destruir Israel, e qual será o resultado chocante que ninguém está esperando. Essas informações podem ser sua última chance de entender o que está por vir antes que seja tarde demais. E se eu te dissesse que uma profecia de 2.600 anos está silenciosamente se cumprindo agora mesmo? Será que uma visão esquecida de um antigo prisioneiro poderia explicar o caos global que está surgindo hoje? Isso poderia explicar a próxima guerra mundial. E se isso for verdade, significa que tudo está prestes a mudar mais rápido do que qualquer pessoa está preparada. Você não vai ouvir sobre isso nos noticiários, mas está na sua Bíblia. E se estiver certo, o mundo está à beira de algo grandioso, algo aterrorizante. Podemos já estar vivendo na contagem regressiva. Estamos prestes a atravessar para uma profecia precisa demais para ser ignorada. E uma vez que ela começa, pode não haver maneira de detê-la. Sua janela para se preparar pode estar se fechando agora mesmo. Esta próxima parte pode revelar por que o ponto de virada já ficou para trás. Será que já estamos testemunhando os estágios iniciais da Terceira Guerra Mundial? Algo que já está em movimento? As peças podem já estar encaixadas e ninguém vê isso chegando. Esta pode ser sua última chance de reconhecer o que está se desenrolando antes que seja tarde demais. Vamos voltar no tempo. Ezequiel era um profeta levado como prisioneiro para a Babilônia. Ele estava longe de sua casa em Israel, cercado por dor, cercado por destruição. Mas naquele lugar de desespero, Deus lhe deu visões do futuro. E essas visões podem ser mais relevantes hoje do que nunca antes. Porque o que Ezequiel viu pode estar acontecendo novamente agora, diante dos seus olhos. Em Ezequiel, capítulos 38 e 39, ele viu algo que ninguém poderia explicar. Uma guerra gigantesca, uma invasão liderada por nomes estranhos em lugares estranhos. Mas esses nomes estranhos estão reaparecendo, desta vez em noticiários modernos. E esses nomes agora estão sendo repetidos por líderes mundiais hoje. O que significam esses nomes estranhos? E por que estão reaparecendo agora? Mas aqui está a reviravolta. Esses nomes, esses lugares, eles correspondem a nações modernas hoje. Isso não é mitologia antiga. Esta é a manchete de amanhã. Este é o tipo de padrão que, uma vez visto, nunca mais pode ser ignorado. E se as potências mundiais atuais estiverem cumprindo inconscientemente a profecia de Ezequiel? Se isso for verdade, estamos à beira da contagem regressiva final. O que Ezequiel viu poderia ser o mapa para a próxima guerra global. Quais países serão os primeiros a atacar? E quem será o alvo? Estas não são mais perguntas hipotéticas. Podem ser questões de quando. Estamos diante de uma das partes mais misteriosas e importantes da profecia bíblica. Ezequiel 38. Este capítulo é como um cofre trancado, cheio de nomes, nações e uma guerra que ainda não aconteceu, mas pode acontecer mais cedo do que qualquer um de nós esperava. Algo estranho está acontecendo. Esses nomes antigos estão começando a se alinhar com nações modernas. Será que as alianças sendo formadas hoje correspondem às linhas de batalha que Ezequiel descreveu? Não é coincidência. É um aviso e está se desenrolando em tempo real. É por isso que precisamos ir devagar. Precisamos entender o que esses nomes significam, porque não são apenas palavras antigas de um mapa esquecido. São sinais de alerta. Ignore esses avisos e você pode não receber outro. E em um momento, você verá por que ignorá-los pode ser fatal.
Que perigo está escondido nesses nomes que os leitores modernos ignoram? Vamos ler Ezequiel 38:2 juntos. Filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Este versículo pode conter a chave para a próxima guerra, e poucas pessoas sabem que ele existe. Agora, quem ou o que é Gog? Vamos começar com o básico. Gog não é um país. Gog é uma pessoa, um líder, um governante, uma figura militar que se levanta nos últimos dias para liderar um ataque massivo contra Israel. Será que já estamos vendo a sombra de Gog surgindo no cenário mundial? E se o homem que cumpre essa profecia já estiver no poder? E uma vez que ele se levantar, o cenário mundial será permanentemente alterado. Gog já se levantou? E estamos assistindo a ele nos noticiários hoje? Cada manchete pode ser uma pista e podemos estar ficando sem tempo para juntá-las. A próxima pista pode apontar diretamente para manchetes que você já viu. Ele vem de um lugar chamado Magog. Mas é aqui que as coisas ficam muito interessantes. Ezequiel 38:15 diz: Virás do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo. Isso não é apenas poético, é geográfico. Que superpotência moderna está diretamente ao norte de Israel? E qual será seu próximo movimento? Uma vez que identificamos Magog, podemos saber de onde virá o próximo ataque. Estamos prestes a descobrir como a localização se torna profecia. A Bíblia diz que esse exército invasor virá das partes mais extremas do norte. Mas Gog não vem sozinho. Quem são os aliados nesta invasão? E eles estão se formando agora. A coalizão pode já existir e o gatilho pode ser a qualquer dia. Vamos analisar o resto dos nomes que Ezequiel nos dá. Ezequiel 38:5 acrescenta mais nações à coalizão. A Pérsia, Etiópia e Líbia com eles, todos com escudo e capacete. Cada um desses nomes sustenta um espelho moderno e estamos prestes a olhar para ele. E quando o fizermos, podemos descobrir que estamos olhando para as alianças globais de hoje. Por que essas nações antigas específicas estão repentinamente relevantes nas manchetes modernas? Agora é onde fica ainda mais claro. Prepare-se, porque agora descobrimos por que eles estão vindo. Este é o momento em que a profecia colide com o propósito. Então, por que eles estão vindo? Ezequiel nos diz a razão. O versículo 12 diz: para tomar o despojo e para arrebatar a presa. Estamos prestes a ver como a ganância se torna a arma da guerra. Esta coalizão não vem apenas para destruir. Eles vêm para roubar, para tomar recursos, para tomar terras, para aniquilar Israel e reivindicar suas riquezas. Se eles tiverem sucesso, isso poderia desencadear uma reação em cadeia global de guerra e colapso. Mas guerras iniciadas por recursos raramente permanecem contidas. E se a verdadeira razão para esta guerra não for política, mas espiritual? E se for espiritual, nenhum exército na terra poderá detê-la. E hoje Israel tem o que essas nações querem: campos de gás natural no Mediterrâneo, água doce de usinas de dessalinização. Será que uma futura seca fará da tecnologia de água de Israel um alvo de guerra? Tecnologia avançada em agricultura, defesa e medicina. Porque esta terra, acima de todas as outras, tem sido o centro do ódio por milhares de anos. Há mais em jogo aqui do que terra. É a batalha pelo próprio destino. Alguns estudiosos acreditam que o despojo poderia até ser energia, à medida que Israel se torna um exportador de energia em ascensão no Oriente Médio, o que ameaçaria o controle russo sobre petróleo e gás. Essa ameaça pode ser o pavio esperando para ser aceso. E o que exploraremos a seguir pode explicar por que as superpotências globais estão nervosas. É por isso que os maiores exércitos do mundo estão observando Israel agora. Observe atentamente, porque a próxima guerra global pode começar na próxima manchete global.
Esse poderia ser o gatilho? O sucesso de Israel poderia ser o que atrai os exércitos? A prosperidade é a maior vulnerabilidade de Israel nos últimos dias? Ezequiel viu isso muito antes dos oleodutos ou da política. Ele apenas chamou de despojo. Como Ezequiel poderia descrever a geopolítica do século XXI, milhares de anos atrás? Porque a profecia sempre vê o que a política nunca pode. Esta profecia pode estar se desenrolando diante dos seus olhos e a maioria das pessoas nem está observando. Agora, aqui está a parte estranha. Muitas dessas nações não gostam umas das outras. Então, por que esses países se uniriam? Porque o que está por vir é maior que a política, é sobrenatural. E em apenas um segundo, revelaremos a única coisa poderosa o suficiente para unir inimigos. Fique conosco. O que vem a seguir pode explicar as manchetes de amanhã. Que tipo de ódio é forte o suficiente para unir inimigos históricos? Meus amigos, estamos diante de uma revelação profética incomparável. O que acabamos de analisar não é apenas teoria, são padrões proféticos se manifestando nas manchetes de hoje. A precisão com que Ezequiel previu estas nações e suas alianças contra Israel é simplesmente extraordinária. A profecia está se cumprindo literalmente diante dos nossos olhos. Israel, uma nação restaurada após séculos de dispersão, agora se encontra exatamente na posição que Ezequiel descreveu. Próspera, rica em recursos e cercada por inimigos unidos por um ódio sobrenatural. Não podemos mais ignorar os sinais. As superpotências globais, as alianças improváveis entre nações historicamente rivais, tudo está se alinhando precisamente como descrito nas Escrituras. O despojo que Ezequiel mencionou, sejam recursos naturais, posição estratégica ou até bênçãos espirituais, está atraindo estas nações, mesmo que elas não percebam que estão cumprindo um plano divino. É hora de acordar para esta realidade profética e se preparar. Se você ainda não assistiu do início, volte e assista este vídeo desde o começo para compreender completamente a magnitude do que está acontecendo. Clique agora em curtir e inscreva-se. Ative o sino para receber imediatamente a parte 2 deste estudo profético impactante. Compartilhe este vídeo com todos que precisam entender estes tempos proféticos.